Esse exercício aqui, ele quer que a gente faça o estudo da concavidade ou das concavidades dessa função f de x. Para isso, eu vou ter que, inicialmente, fazer a primeira derivada, depois fazer a segunda derivada e, a partir da segunda derivada, eu vou estudar o sinal da segunda derivada para deduzir o que ocorre com a concavidade da f. Muito bem, então vou derivar aqui a primeira vez. Então, a derivada dessa função vai ficar 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Agora, eu vou derivar a segunda vez. Então, a segunda derivada de f vai ser igual a derivada disso aqui dá 12x, menos derivada de 6x dá 6, derivada de uma constante dá 0. Beleza. Derivei a segunda vez, vou achar as raízes dessa função. Então, eu vou pegar essa função, vou igualar a 0, vou resolver. Passa o 6 para o lado de lá, passa esse 12 dividindo. Vamos simplificar? Divide por 6 em cima e embaixo. Está aqui, ó. Esta função aqui, f duas linhas, tem a raiz meio. Ok. Então, vamos esboçar o gráfico da f duas linhas. A f duas linhas não é uma função do primeiro grau? Tem x aqui, né? X elevado à primeira. Como que fica o gráfico, então, de uma função do primeiro grau? É uma reta. O cara que está acompanhando o x, o termo, o coeficiente, para falar mais bonito, né? Que acompanha o x não é esse 12? Positivo? Quando é positivo, a nossa reta vai ser crescente. E esse ponto onde corta o eixo x é justamente a raiz da função. É esse meio que a gente acabou de calcular aqui. Como que ficam os sinais? Onde o gráfico está para cima, a função é positiva. Onde o gráfico está para baixo, a função é negativa. Então, pronto, já fizemos, o estudo do sinal da segunda derivada. Tá? Então, aqui a gente tem o estudo do sinal, vamos por assim, do sinal da f duas linhas. Agora, eu vou marcar aqui a concavidade da f. Então, eu vou fazer outro esqueminha. Eu vou meio que copiar esse esqueminha, tá? Quase que repetir esse esqueminha, mas sem essa linha azul e substituindo esses sinais de mais e menos pela concavidade, para cima e para baixo. Então, esse ponto aqui eu vou copiar, vou até fazer da mesma cor, ó. Eu vou marcar ele de novo aqui, que é o nosso meio. Onde o estudo do sinal deu positivo, a nossa função f vai ter concavidade para cima. Onde deu negativo, para baixo. Muito bem. É assim que a nossa função tem que se comportar. Vamos ver o gráfico dela. Ó, essa é a minha função f de x. Essa função aqui, esse x ao cubo, está desenhado aqui embaixo. Tá? Então, veja o seguinte, o que a gente está falando aqui? Não tem esse meio, esse x igual a meio? Então, esse x igual a meio, ele está aqui, ó. É esse ponto. Aqui a gente tem o meio. Esse ponto, vamos dizer que ele está mais ou menos por aqui, né? Vamos até fazer a continha aqui. Esse x igual a meio, se eu colocar meio aqui, ó, vou fazer a continha, vai ficar 2 vezes 1/8, né, que é meio ao cubo, menos 3 vezes meio ao quadrado dá 1/4, menos 12 vezes meio, mais 12, né? Então, aqui vai dar, já simplificando, 1/4, menos 3/4, aqui dá menos 4, aqui dá mais 12. Então, aqui vai dar menos meio, aqui, vou marcar aqui, ó, menos meio, aqui dá mais 8. Então, fazendo aqui o mínimo, né? Vai dar 16 em cima, com menos 1 dá mais 15 sobre 2. 15 sobre 2 é, fazendo a divisão, tá? 15 dividido por 2 dá 7,5. Só para poder marcar aqui o pontinho certo, tá? Para ficar bonitinho, ó. 7,5 está aqui, né? 7,5. Então, este ponto aqui, ó, que eu vou fazer de vermelhinho aqui, vermelho, gráfico vermelho, ponto vermelho não vai dar, vamos fazer de verde. Ó, esse ponto aqui que está em cima dessa linha vermelha que é do gráfico,
é justamente o ponto de inflexão. É o ponto em que a minha função f tinha uma concavidade e, de repente, ela passa a ter outra concavidade. É justamente isso aqui, ó. Até o x igual a meio, até esse pontinho azul, ó, olhando aqui do menos infinito até chegar nesse ponto azul, o gráfico da função ele estava lá embaixo, ele vem, sobe, 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 começa a descer e vem parar justamente nesse ponto verde. Esse ponto verde aqui tem coordenada x igual a meio. Então, lá do menos infinito até esse ponto verde, a função tem concavidade para baixo. Desse ponto verde para a direita, ela passa a ter concavidade para cima. Ora ela está subindo, ora ela está descendo, aqui ora ela está descendo, ora está subindo. Eu não estou olhando o crescimento e o decrescimento, eu estou olhando só a concavidade. Então, ó, barriguinha. Aqui, tá vendo que tem uma barriguinha? A boquinha. Até esse ponto que eu chamei de I, a boquinha está para baixo, quer dizer, concavidade para baixo. Desse ponto I para frente, ó, a boquinha para cima, concavidade para cima. É o que a gente fez com a segunda derivada. Eu não analisei o crescimento e o decrescimento. Se você quiser ver crescimento e decrescimento dessa mesma função, você pode olhar um exemplo que eu fiz anteriormente, justamente analisando só o crescimento e decrescimento. Tá? Esse exemplo aqui ele vai complementar o exemplo que a gente fez anteriormente. Então, num exemplo eu fiz o cresce e decresce, nesse exemplo aqui eu estou mostrando as concavidades.